Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade e hoje estamos aqui conversando sobre os pilares da educação através da presença do professor Antônio Garril Campione, que foi o nosso homenageado do Rotary Clube de Presidente Prudente Oeste no Dia do Professor próximo passado. Professor Garril, consta dos nossos assentamentos da sua vida profissional que o senhor recebeu em épocas passadas uma homenagem da UNOeste por ser um professor mais antigo do quadro de professores daquela instituição. Isso foi uma homenagem, claro que o senhor fez jus a tudo isso e muito mais do que isso. E agora o Rotary o homenageia. Foi uma homenagem bem simples, bem reservada, mas eu acredito que tenha sido muito significativa para nós rotarianos, né? Como que foi? Isso contemplou o seu ego de professor? Doutor Adilson, eu queria dizer que eu tinha uma outra visão a respeito do Rotary. É mesmo? Verdade. Eu achava uma coisa assim, veja bem a palavra coisa. Eu achava uma coisa. Eu achava uma sociedade de quem não tinha o que fazer, então arrumavam coisas para ser feitas. Sei. Essa era a minha visão. Não te culpo por isso, porque infelizmente é a visão de muitos e muitos da nossa comunidade. Mas eu levei um choque quando eu vi pessoas saindo de casa em plena semana, se arrumando para um almoço simples, homenagear alguém, que no momento fui eu, mas o gesto de nobreza, a maneira como foi tratado e a rapidez, não foi uma coisa longa, foi uma coisa rápida para mostrar exatamente para mim, que pensava que era alguma coisa que não tinha valor nenhum, que eu tinha que trabalhar depois. Sem dúvida. Você percebeu? A gente respeita isso. Claro, foi uma coisa assim muito interessante. Olha, não é um passatempo bobo. Eu posso até um dia qualquer ter uma festa mais solene com a família, aquela coisa toda. Mas a reunião foi tão gostosa, prazerosa, simples, que eu acabei ficando apaixonado pelo Rotary. Até já fui buscar outras coisas para dar uma lida e para saber sobre. Que bom. Né? Porque verdadeiramente, quando se fala em Rotary, pensa-se em muita outra coisa. Muitas outras coisas. Menos nesse serviço que é prestado de uma maneira também anônima. Por isso que eu defendo sempre a ideia de que o Rotary tem que ser melhor divulgado, ele tem que ser tratado na mídia com um polimento especial para as pessoas entenderem o que é Rotary, o que é ser rotariano. Não é isso? Eu enxerguei bastante como se fosse até uma prestação de serviço. Olha só. Né? Me tiraram de casa e eu pensei, vou lá almoçar, fazer qualquer coisa assim. E quando eu cheguei lá, eu vi uma porção de pessoas que eu já conhecia, outras que não. Mas numa simplicidade e de uma maneira tão assim simpática, elegante, gostosa, e a preocupação com o tempo novamente, né? De fazer as coisas em cada lugar certinho para que tudo corresse muito bem e depois voltássemos a fazer a nossa apesar atividade. da ritualística que a gente tem que manter, claro, mas a gente procura mesmo fazer da reunião algo prazeroso e eficaz para aquilo que se propõe a realizá-la, né? Uma das coisas que eu gostei mesmo é o ritual. Eu não sei porque a minha formação primeira foi seminários, eu ia ser padre. Está falado. Está falado. Então, o ritual, para mim, tem uma simbologia muito grande. Embora as pessoas aí fora... a gente chama de protocolo. Protocolo. Não entendem o ritual. Mas há muitas coisas, por exemplo, dentro do cerimonial da igreja, do cerimonial de outros lugares, que edificam. Você vê que é um ritual e não é bobo, não. Ele tem a sua razão de ser. Então, aquilo que eu vi lá dentro, eu fiquei assim bastante feliz. E pensando mesmo, né? Poxa vida, você tem que mudar a sua maneira de pensar a respeito do movimento rotariano. Que eu era simpático,
mas eu deixava meio do lado, sabe? Porque eu achava assim que era uma reunião para se jantar. Você não tinha tido a experiência. A experiência, mas quando eu cheguei lá, eu vi que vocês trataram de tantas coisas, numa rapidez, mas não foi só a minha homenagem. Sim, percebeu? Eu vi muitas coisas ali, eu vi o jovem, um jovem que não mora aqui, mas que faz parte do movimento. Seu ex-aluno. Um ex-aluno. O André. O André. Ali, intercambiária que... A intercambiária que foi muito gentil, porque eu quis saber dela algumas coisas. Sim. Porque nós temos intercambiários que vêm de fora e chegam aqui, vão para as escolas e dormem. Sem dúvida. E eu perguntei para ela, o que você fez lá? Dormiu também? Não. Eu fiz questão de aprender alguma coisa. Aí eu fiquei muito feliz e vi a diferença. Que bom. Mas há uma outra coisa. Vocês que fazem, os senhores lá do Rotary, também não aceitam o intercambiário que vai e faz qualquer coisa. Eu percebi isso. Sem dúvida. Existe todo essa um moça, crivo, existe isso, todo um perfil. Essa moça que voltou, ela foi fazer uma demonstração para vocês da vida dela lá. Sim. Embora não seja uma cobrança daquelas pesadas, mas ela deve ter sentido, olha, eu tenho alguma coisa para mostrar para vocês. É a responsabilidade. Eu fiz isso, e muito bem feito, por sinal. Nós tivemos alguns diálogos, ela respondeu muito bem, né? E eu tive uma outra impressão já daquela menina. Ela foi para lá, não foi só para passear, ela foi para fazer alguma coisa a serviço dela mesma. E isso é muito importante. Quem é que pensa nisso hoje? Nós estamos falando da intercambiária Vitória França de Melo. Vitória França. Isso. Professor, nosso tempo já está se esvaindo. Nós gostaríamos de ficar aqui mais e mais tempo conversando com o senhor a respeito da sua experiência, do ser professor. Em seguida, eu ia até perguntar se você se sente, ou você já se sentiu, digamos, o professor inesquecível de muita gente. A professora do curso de mestrado que nós cursamos, Raimunda Abou Gebran, que para mim é assim, um exemplo de professor, de pessoa amiga, dentro da educação, o senhor deve conhecê-la. E nossa primeira aula de mestrado, ela pediu que nós escrevêssemos sobre o professor inesquecível. Eu lembro que eu escrevi sobre o meu professor inesquecível lá da minha época de primária. Acho que o senhor, professor Garril, é um professor inesquecível na vida de muitos e muitos daqueles que passaram pelo senhor na época formadora. Portanto, a homenagem que foi feita, o programa Rotary Comunidade faz questão de evidenciar o senhor como nosso homenageado em função dessas certezas que a gente tem de quanto o senhor significou e continua significando na vida de muitos, como o senhor disse, de muitas crianças, adolescentes e até de mais idosos, porque passaram pelas suas mãos, pelos seus saberes, e é por isso que o senhor se fez digno da homenagem que nós a ofertamos no dia 15 de outubro. Eu fico agradecido e, como exemplo, eu pego seus filhos. Sem dúvida. Não é? Eles passaram por mim. Agora, a alegria que eu vejo no olhar da sua filha quando ela me encontra, paga todos os dissabores, paga tudo aquilo. E não é só ela, ela é uma das. Né? Eu estive uma vez lá bem longe daqui, né, lá no Mato Grosso, numa recepção na casa de alguém, e foi assustador para mim, porque eu estava num aniversário, onde minha neta fazia aniversário, e eu encontrei ali simplesmente quase 20 alunos, todos médicos que passaram por mim no cursinho. Então foi uma alegria quando eu vi aquele povo todo chegando e fazendo uma homenagem, né, para mim, não me colocando como se fosse alguém tudo especial, não. O mais gostoso foi isso, num pedestal, muito pelo contrário. Todo mundo queria falar com o professor Garril. Foi muito, professor, muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelo seu aceite ao convite de estar conosco e a certeza da nossa admiração, nosso respeito pela sua pessoa, pela sua profissão, e até um próximo programa que a gente possa estar juntos conversando sobre a educação. Até. Para você que está em casa, agradecemos a fidelidade da audiência
e nos despedimos dessa forma até um próximo programa, se Deus quiser. Até lá.